Olá, aluno, tudo bem? Na aula anterior de eletricidade aplicada, nós estudamos a corrente e a resistência elétrica. Na aula de hoje, nós vamos estudar um elemento do circuito que concentra a propriedade da resistência elétrica. Esse elemento nós damos o nome de resistor. Além disso, nós vamos aprender a fazer as associações desses resistores nos circuitos elétricos. Na aula passada, nós vimos que a lei de Ohm é dada por essa equação, na qual a densidade de corrente é igual à condutividade elétrica do material vezes um campo elétrico. Mas que campo elétrico é esse daqui, ó? Se a gente imaginar a seguinte configuração apresentada aqui nessa figura, no qual nós temos aqui um condutor de formato cilíndrico de comprimento L com uma área de seção transversal A. Suponha que você mantém uma diferença de potencial aqui nas extremidades desse condutor, dada por VB menos VA. Essa diferença de potencial é responsável pela geração aqui de um campo elétrico, que por sua vez induz aqui a formação de uma corrente. Tá certo? Então esse campo elétrico que aparece na equação é esse campo elétrico aqui, tá certo? Resultado dessa diferença de potencial. Acontece que a lei de Ohm, da forma como está escrita, ela não tem muita aplicação na análise dos circuitos. Então a gente precisa, a partir da manipulação dessas variáveis, escrever relações que advêm dessa lei de Ohm, mas que tem uma aplicação mais direta no circuito. Quando eu falo isso, eu quero uma relação que apresente as grandezas tensão ou diferença de potencial, corrente e resistência. Eu quero relacionar essas três grandezas, tá certo? A gente vai conseguir fazer isso partindo aqui da lei de Ohm e levando em consideração como calcular a diferença de potencial num condutor que tem essa configuração aqui, tá certo? Como nós vimos já na aula anterior, a diferença de potencial vai ter a unidade de medida, o volt, que é igual a 1 joule por coulomb, correto? Além disso, a gente sabe o quê? Que a diferença de potencial num condutor na configuração apresentada aqui, ela pode ser calculada como o módulo desse campo elétrico vezes o quê? O comprimento desse condutor. Partindo dessa relação, da qual eu posso escrever uma equação que nos dê o campo elétrico, em função dessas duas outras variáveis, eu posso substituir esse valor de campo aqui na lei de Ohm e reescrever da seguinte forma. Tá certo? Agora o campo ficou expresso em função da diferença de potencial do condutor aqui e o comprimento desse condutor. Partindo dessa relação, eu vou isolar aqui a diferença de potencial e vou tentar chegar numa relação, numa equação que nos permita relacionar aqui corrente, diferença de potencial e resistência, tá certo? Aplicando aqui a definição de densidade de corrente, que é a corrente por área, que está aqui já nessa expressão. Lembrando do que a gente viu na aula passada, que essa quantidade aqui dada por L, sigma A, ou seja, comprimento do fio, condutividade elétrica do material que esse fio é fabricado, e a área dessa seção transversal, que é essa área aqui, essa quantidade aqui a gente deu o nome de resistência elétrica, tá certo? Utilizou a letra R para representar essa grandeza. E a gente viu que a unidade de medida é o Ohm, que é igual a 1 volt por 1 ampere. Correto? A partir dessa relação agora, que representa aqui a diferença de potencial, a resistência elétrica e a corrente elétrica, eu posso reescrever ela e expressar a corrente em função da diferença de potencial, resistência, ou até mesmo uma expressão que permita calcular a resistência a partir da diferença de potencial e da corrente elétrica. Tá? Então perceba que essas duas equações são simples manipulações dessa primeira equação aqui, tá certo? Olhando aqui agora para a definição de resistência, que leva em consideração o comprimento do fio, a condutividade elétrica e a área da seção transversal, eu posso escrever essa equação da seguinte forma, que a resistência é igual a resistividade, que é dada por essa letra grega aqui, o ρ, vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal. Tá? Então a resistividade é o inverso da condutividade.
Agora, num circuito elétrico, o elemento que representa a resistência, que é aquele que concentra a propriedade de resistência elétrica, a gente dá o nome de resistor, tá certo? Então, essa figura aqui é um símbolo que a gente pode adotar para os resistores, tá? Aqui na prática tem geralmente esse mesmo formato apresentado aqui na figura, tá certo? Existe uma regra, uma tabela de cores que permite, olhando para essas cores que estão aqui pintadas aqui, ó, no corpo do resistor, saber qual é o valor da resistência que esse resistor aqui vai fornecer no seu circuito, tá certo? Como é que a gente faz isso? Ó, a gente vai analisar a tabela de cores. Aqui está em inglês, mas nada que atrapalhe a nossa análise. E a gente faz a partir desse código de cores, a gente determina o valor da resistência do resistor da seguinte forma. A gente vê essas duas primeiras cores que nos dão os dois primeiros algarismos do valor numérico da resistência do resistor, que é assim, ó. Vermelho, número 2, e o azul, número 6. Então, vai ser 26. Agora, a terceira cor aqui representa a potência de 10 que vai multiplicar os dois primeiros algarismos aqui que a gente já determinou, ó. Nesse caso aqui, a potência é 10 à quinta, tá? Então, azul, verde, o verde 10 à quinta a potência, tá certo? E a última coloração aqui, ela representa o desvio, né? O erro associado aqui, tá? A tolerância desse resistor. Então, ele vai ter um valor mais ou menos um outro valor, que é o valor do erro, né? Da tolerância que você pode encontrar no valor da resistência do resistor, tá certo? E como nesse caso a gente tem a cor prata, esse valor é 10%, tá certo? Então, como é que fica então a leitura a partir desse código de cor? Como é que ficaria o valor desse resistor? Ó, vermelho, o algarismo é 2, azul é 6, conforme aqui apresentado na tabela. Então vai ser 26 vezes o quê? O verde é igual a 5, então a potência aqui é 10 à quinta. 26 vezes 10 à quinta. Então o valor do resistor eu posso expressar dessa forma, 26 vezes 10 à quinta ohm. Ou, utilizando os múltiplos aqui dessa grandeza, 2,6 mega ohm, tá certo? Como a tolerância aqui é dada pela cor prata, esse valor pode variar mais ou menos o que? 2,6 vezes 10 à quinta ohm, tá certo? Então, esse aqui seria o erro associado a essa leitura aqui do valor. Agora, do ponto de vista do comportamento desses materiais que a gente pode utilizar para fabricar esses resistores, a gente pode ter dois tipos aqui, tá certo? O primeiro aqui, que é o principal, que é o que a gente vai utilizar nos nossos estudos, que é o que a gente chama de resistor ôhmico. Esse resistor é ôhmico quando a relação entre a corrente e a diferença de potencial for fornecida aqui por uma reta, tá? E o coeficiente angular dessa reta é igual ao que o inverso da resistência elétrica, tá certo? Da forma que está escrito aqui. Agora, o material que não é ôhmico, um resistor não ôhmico, ele pode apresentar uma curva desse tipo aqui, tá? A diferença de um para o outro é que, quando o material é ôhmico, essa é a relação entre corrente e diferença de potencial, é uma relação aqui linear, tá? Dada por uma reta. Tá? Então, a equação que descreve essa reta é dada por essa equação aqui de baixo, tá? A corrente é igual a diferença de potencial dividido pela resistência, tá? Então, o coeficiente angular aqui dessa reta é 1 sobre R. Agora sim, vamos aprender a fazer a associação desses resistores. Porque no circuito, muitas vezes eles aparecem combinados, tá certo? Como a aula de hoje é só sobre resistores, a gente vai aprender a fazer essa associação aqui só de resistores. Depois a gente vai estudar separadamente capacitores, indutores, aprender a associar esses outros componentes eletrônicos, tá certo? Para no fim do nosso curso, utilizar o circuito contendo todos esses elementos, tá? A gente vai citar os circuitos RC e RLC, tá certo? Mas isso são temas dos próximos capítulos aí. Então vamos imaginar a seguinte situação, a associação em série. A gente define a associação em série da seguinte forma. É uma associação no qual existe apenas um caminho para a corrente percorrer o circuito, tá certo? Então se você olhar o circuito da forma que está desenhado aqui, essa corrente I aqui, gerada por essa fonte, né, devido a essa diferença de potencial,
ela só tem um caminho para percorrer o circuito, tá certo? Para a gente determinar como é feita essa associação em série, eu vou utilizar duas leis aqui, tá? Que a gente chama de leis de Kirchhoff dos nós e lei de Kirchhoff das malhas, tá certo? A lei de Kirchhoff dos nós, ela fala o que pra gente? Que a soma algébrica das correntes saindo aqui de um nó, tá certo? A soma algébrica das correntes que passam por um nó tem que ser igual a zero. Isso quer dizer o seguinte, que a corrente que entra tem que ser igual ao que? A corrente que sai. Nesse caso aqui, a gente nem tem um nó para definir, tá certo? Então, nesse caso, a corrente vai ser a mesma em todos os elementos. É o que eu representei aqui, ó. A corrente é a mesma em todos os resistores. Já a tensão, a gente utiliza a lei das malhas. A gente faz o seguinte equacionamento. A gente faz aqui a soma aqui, algébrica, né, das diferenças de potenciais em todos os elementos aqui do circuito tem que ser igual a zero, tá? Se você olhar com um pouco mais de cuidado, você vai perceber que essa lei de Kirchhoff dos nós é uma lei que representa a conservação da carga, e essa lei de Kirchhoff das malhas é uma lei que representa a conservação da energia no seu circuito, tá certo? Então, se você adotar esse sentido aqui, que é o sentido positivo de referência, ó, no qual a corrente sai aqui do polo positivo da fonte, e a gente sempre descreve as tensões nos resistores da seguinte forma, ó, sempre no sentido positivo, tá certo? Ó, terminal positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, se você fizer esse equacionamento, essa equação vai ser assim, a soma dessas diferenças de potenciais em cada um dos resistores tem que ser igual à diferença de potencial da fonte, tá certo? Então, V1 mais V2 mais Vn, com N resistores aqui, esses três pontinhos aqui representam que esse circuito foi cortado, tá? E entre essas duas partes do circuito eu posso ter N resistores associados, tá? Aqui eu só fiz uma simplificação, tá certo? Então, partindo dessas duas equações e lembrando da relação aqui que a gente obteve a partir da lei de Ohm, que a diferença de potencial é igual a corrente vezes a resistência, e levando em consideração esses dois resultados, eu posso escrever a seguinte coisa, ó, a tensão em cada um dos resistores, a soma dessas tensões tem que ser igual à tensão da fonte. Então, ó, se V é igual a RI, eu posso substituir V1 por quem? R1 vezes I, V2 por R2 vezes I e o Vn por Rn vezes I, tá certo? Como a corrente é a mesma, então aparece I em todos os resistores. E aqui seria a tensão aqui da fonte. Só que a tensão da fonte também posso escrever dessa forma. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou falar que a tensão da fonte vai ser dada por uma resistência equivalente, que é o que eu quero determinar, vezes a corrente. Perceba que a corrente aparece nos dois lados da minha equação. Então aqui eu tiro o quê? Que a resistência equivalente num circuito em série ela é dada o quê? Pela soma das resistências presentes nesse circuito, tá? Então, duas coisas que são importantes aqui. O cálculo da resistência equivalente no circuito em série, que é dado pela soma dos resistores, e a observação de que em um circuito em série a corrente é a mesma em todos os elementos e a tensão ela se divide. Tá? Então eu posso representar essa equação de maneira mais compacta dessa forma, que a resistência equivalente vai ser igual ao somatório de RJ com J variando de 1 até I, tá certo? Então esse J é o índice que te fala o número de resistores que você vai ter no seu circuito. Agora, pensando aqui numa associação em paralelo, a diferença é que agora eu tenho esses nós, tá? E a partir desses nós, a corrente tem mais de um caminho para percorrer o circuito. Ela chega nesse ponto, uma parte continua nessa direção e a outra toma essa direção aqui, tá certo? Aqui sim, as leis de Kirchhoff dos nós e das malhas, elas vão ser aplicadas na sua totalidade, tá certo? Então, eu tenho um sentido positivo adotado aqui das correntes, tá? Eu tenho três malhas aqui agora, das quais eu posso retirar alguma informação, tá? Você pode imaginar que essa parte grande aqui também é mais uma malha, mas não vou ter nenhuma informação importante para tirar dessa análise. Então, a partir dessas três malhas eu já consigo equacionar o nosso problema, tá certo?
Então você tem que imaginar que agora a corrente chega nesse ponto, uma parte continua aqui, e a parte que desce para o resistor 1 vou chamar de 1. A corrente continua aqui, a parte que desce para o resistor R2 vou chamar de 2, ela continua até a parte que desce aqui no resistor Rn, que eu vou chamar de E, tá certo? Então, aplicando a lei de Kirchhoff dos nós, né, que fala que a soma algébrica das correntes aqui que passam por um nó tem que ser igual a zero, ou, em outras palavras, a corrente que entra tem que ser igual à soma das correntes que saem desse circuito. A gente pode adotar uma convenção de sinal falando que corrente entrando no nó é positivo e corrente saindo do nó tem um sinal negativo, tá? Então, por isso que a equação ficou dessa forma. I menos I1 menos I2 menos IN é igual a zero. Então, eu passei esses termos para o lado direito da equação. Por isso que os sinais aqui ficaram positivos, tá certo? Agora, perceba o seguinte, num circuito em paralelo, ó, a corrente se divide, mas olha o que acontece com a tensão, se você fizer análise nessa malha, ó. Menos V mais V1 é igual a zero, ou seja, V1 é igual a V. Agora, faz a análise aqui, ó. Menos V1 mais V2 é igual a zero, ou seja, V1 é igual a V2. Se V1 é igual a V, V2 também é igual a V. E a mesma análise acontece aqui, tá? Então, no circuito em paralelo, a corrente se divide, mas a tensão é a mesma em todos os resistores. Por isso que eu representei dessa forma. V1 vai ser igual a V2, que vai ser igual a Vn, que é igual ao V da fonte aqui, tá certo? Você pode perceber que elas estão na mesma diferença de potencial, ó. Agora, aplicando esses dois resultados na lei de Ohm, só que dessa vez eu vou escrever a lei de Ohm da seguinte forma, ó. Corrente é igual a diferença de potencial dividido pela resistência. Tá? Eu sei que a corrente I aqui vai ser igual à soma das correntes em cada um dos resistores. Então, I1 mais I2 mais IN. Tá? E além disso, eu sei que a tensão é a mesma em todos os resistores. Então, essa equação aqui vai ficar I1 mais I2 mais IN. I1 vai ser igual ao quê? V sobre R1 e I2. V sobre R2 e N, V sobre Rn. Lembrando que V é o mesmo em todos os resistores, por isso que não tem um índice aqui, tá certo? Então eu posso escrever essa equação dessa forma. E daqui eu consigo tirar a relação da resistência equivalente, tá certo? Ó, pensando que a corrente vai ser igual a diferença de potencial sobre a resistência equivalente, então todos os termos que estiverem multiplicando aqui o V, que é dado por esse somatório aqui, vai ser igual a resistência equivalente. Só que presta atenção na equação aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente, que é o que está aqui em cima, ó, 1 sobre a resistência equivalente, é igual à soma dos inversos das resistências, tá? Então, a resistência equivalente vai ser calculada da seguinte forma, ó. O inverso da resistência equivalente, ó, inverso da resistência equivalente, é igual à soma dos inversos das resistências. Ou seja, toda vez que você calcular uma associação em paralelo, você vai chegar num resultado que é o inverso da resistência equivalente. O que você tem que fazer para achar a resistência equivalente? Inverter esse resultado, tá certo? Quando a gente resolver um exemplo aqui, vai ficar mais fácil você analisar isso daí, tá certo? Então aqui é a maneira como você associa um circuito em paralelo. Acontece que nos circuitos, aí, no dia a dia da nossa vida, essas coisas vão aparecer de maneira mista, né? Você vai ter uma parte do seu circuito que vai estar em série, outra parte que vai estar em paralelo, tá? E quando a gente for calcular um resistor equivalente, que é um único resistor que colocado nesse circuito tem o mesmo efeito do que todos esses daqui, ó. A gente precisa aprender algumas regras para fazer isso, tá certo? A gente vai entender essas regras nas resoluções dos nossos exemplos aqui da aula. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Eu quero calcular o resistor equivalente dado por essa associação aqui de resistores. Então perceba o seguinte, ó. Eu tenho esses dois resistores que estão em série. Você percebe que a corrente que vem aqui, ó, só vai ter um caminho para passar. Esses resistores aqui, ó, de 2 ohm e de 2 ohms aqui, eles estão em série. Só que depois que eu calcular essa resistência aqui equivalente desses dois, o resultado disso vai estar em paralelo com essa de 4. Aí o que eu faço? Resolvo esse sistema em paralelo, depois associo em série com esse,
com esse e com esse. Tá certo? E com isso a gente acaba a nossa análise. Vamos ver isso que eu acabei de falar, que você não entendeu quase nada do que eu disse. Vamos fazer isso agora com um exemplo, tá certo? Para ficar mais claro. Então vamos lá. Para facilitar a vida, eu gosto de dar nome para os resistores, tá? Para não trabalhar só com os valores, porque pode ser que apareçam valores iguais, conforme nesse exemplo aqui, ó, 4 ohms, 4 ohms, 2, 2, 3 e 3, tá? Então eu chamei de R1, R2, R3, R4, R5, R6. Essa escolha aqui foi aleatória, tá certo? De como nomear cada um desses resistores. Você pode fazer isso da maneira que você quiser. Então vamos lá. Toda vez que você pegar um circuito elétrico que tiver uma associação mista aqui, onde mistura partes em paralelo, partes em série, o que você tem que fazer? Resolve primeiro o que está em série, quando for possível, e depois resolve o que está em paralelo, tá certo? Então, por exemplo, ó, esses dois resistores aqui, eles estão em série, tá? Assim como o R3 e R4. Então, vou começar a minha análise aqui, ó, pelo R3 e R4. Olha como é que eu chamei a associação em série desses dois resistores. Eu não estou associando o resistor 3 e o resistor 4, então o resistor equivalente só dessa associação aqui desses dois resistores eu chamei de R34, ou seja, aqui eu sei que eu já uni esses dois resistores aqui, já calculei um resistor equivalente desses dois, tá? Como eles estão em série, a gente viu anteriormente que quando você tem resistores em série, o resistor equivalente é dado pela soma, certo? Então, o resistor equivalente da associação desses dois resistores é dado pela soma dos dois resistores, ó. 2 mais 2, que é igual a 4 ohm. E esses dois aqui de baixo, que eu tinha falado anteriormente, é o R5 e o R6, é a mesma coisa. Eles estão em série, então eu vou somar as resistências para chegar na resistência equivalente. Como eu associei o resistor 5 e o 6, eu chamei esse aqui de R5, 6, tá vendo? E onde está aparecendo esses resistores? Ó, coloquei até na cor, ó. Esse resistor de 4 ohm, que apareceu aqui, já é a associação desses dois que estão aqui, ó. Então você percebe que o circuito está mudando. Nosso objetivo é chegar num único resistor que substitua tudo isso daqui, tá? E a corrente e a tensão seja a mesma no circuito, tá? Ó. O resistor de 6 ohms, que é a associação desses dois, já está aqui. Agora perceba, ó, eu não consigo mais fazer nada em série aqui antes de resolver essa associação aqui que está em paralelo. Ó. Por que está em paralelo? Tem mais de um caminho para a corrente percorrer esse circuito. Ó. Chegou nesse nó, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Tá certo? Então esses dois resistores aqui, ó, estão em paralelo. Então eu preciso resolver essa associação. E como é que a gente resolve? A gente sabe que 1 sobre o resistor equivalente, que eu chamei de R234, tá? Por que eu chamei de R234? Porque aqui é o R2, ó, e aqui é o R34, que é o resultado dessa associação inicial aqui, ó. Então ficou R234. Vai ser o quê? A soma dos inversos das resistências. Então vai ser 1 sobre 4 e 1 sobre 4. Se você somar isso aqui, vai dar meio. Então, ó, o inverso dessa resistência equivalente aqui desse circuito aqui, ó, que está pontilhado, ele é igual a meio ohm. Só que eu não quero o inverso, eu quero a resistência. Então eu pego o inverso desse valor, tá? Então o inverso de meio é igual a 2, tá certo? Que é o que está aqui. Então a resistência equivalente dessa associação aqui, ó, é igual a 2 ohm. E olha como é que ficou esse circuito. Desapareceu essa parte que estava em paralelo. Resultou em um único resistor de 2 ohm, que agora está em série com esse resistor aqui de 4, tá vendo? De 4 ohms. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou associar esses dois resistores que estão em série. Em série é mais fácil. É só fazer o quê? É só somar os resistores. Então é 4 mais 2, que está aqui, ó, que deu 6 ohms, que é esse resistor que está aqui. Tá? Então esse cálculo em vermelho está representado por esse resistor. Esse cálculo em verde por esse resistor aqui. Ó. E para finalizar isso daí, agora eu tenho uma associação em paralelo desses dois resistores. Como é que eu calculo ao circuito, ou melhor dizendo, o resistor equivalente dessa associação? Eu faço que 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual ao inverso da soma dessas resistências. Ó. 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. O resultado disso aqui, 1/3. Tá certo? Como eu não quero o inverso, eu quero a resistência equivalente, agora eu inverto esse resultado final. Ó. Resistência equivalente igual a 3 ohms. Então, ó,
todo aquele circuito que estava lá no início do nosso exemplo 1 é equivalente a um único circuito dado por uma fonte de 18 volts e um resistor aqui de 3 ohm. Esse resistor de 3 ohm é o que a gente chama de resistor equivalente, tá? Um único resistor que substitui todos os demais, tá? E mantém aqui a mesma diferença de potencial e a corrente circulando no circuito. O problema queria que calculasse a corrente que passa por esse circuito. Eu tenho a diferença de potencial, que é esse 18 volts. Eu tenho resistência equivalente, que é 3. Eu consigo calcular a corrente, tá? Então a corrente vai ser a diferença de potencial dividido pela resistência equivalente. Nesse caso, a corrente aqui vai ser de 6 amperes. Tá? Então, com circuitos mistos, essa é a nossa análise, tá certo? Então, vocês percebam que vocês vão atacando por partes até chegar num último resistor. Agora vamos resolver esse outro exemplo, tá? A gente tem agora um circuito em série. Eu tenho uma fonte aqui de tensão, eu tenho uma corrente aqui no sentido positivo, tá certo? E eu preciso responder algumas coisas sobre esses circuitos, ó. O item A pede para a gente calcular a resistência equivalente vista pela fonte, ou seja, qual é o resistor que substitui todos esses e tem o mesmo efeito aqui sobre essa fonte, tá? Ou seja, qual vai ser a corrente que vai passar por todo esse circuito a partir de um resistor que substitua todos esses três aqui. B. Qual é a corrente I? Qual o valor dessa corrente que está passando no circuito? A potência entregue pela fonte, que é o item C. Qual é a potência que está sendo entregue por essa fonte? Qual é o valor da diferença de potencial num resistor de 12 ohm e de 8 ohms aqui, ó, que é o V1 mais o V2 aqui. Quero saber qual é o valor dessas duas diferenças de potencial. E no item E, qual seria o valor da corrente se a resistência equivalente não fosse o que a gente vai encontrar aqui, mas sim fosse dada por um resistor de 48 ohms aqui. Então vamos resolver esse problema aí. Circuito em série, muito mais fácil de resolver. A gente sabe que o resistor equivalente vai ser dado pela soma das resistências aqui. Então a resistência equivalente vai ser o que? 4 ohm mais 12 mais 8, certo? 24 ohms. Como é que eu calculo a corrente? Eu tenho a diferença de potencial, eu tenho a resistência equivalente, eu consigo calcular a corrente. Né? Então a corrente vai ser o quê? A diferença de potencial dividido pela resistência, tá certo? Que vai dar o quê? Meio ampere. Então a corrente que passa por esse circuito aqui é de meio ampere. O item C, qual é a potência entregue pela fonte? Na aula passada a gente viu a questão de potência também. Lá a gente deduziu algumas equações que você pode utilizar, tá? Dependendo se você vai ter informações sobre corrente, tensão ou resistência. Nesse caso a gente já tem os três parâmetros aqui, então eu posso calcular a potência como dada por quê? Pela tensão da fonte vezes a corrente, né, que está sendo transmitida aqui. Então a potência entregue pela fonte vai ser o quê? O 12 vezes 0,5, que é a corrente que passa pelo circuito. Então isso aqui vai ser igual a 6 watts. Já no item D, eu quero calcular a diferença de potencial ou a queda de tensão em cada um desses resistores. Eu posso utilizar a relação que partiu lá da lei de Ohm, que fala que V é igual a R vezes I. Isso serve para os dois resistores. Para o primeiro resistor, é só colocar o valor da resistência e o valor da corrente. Como a corrente que passa em cada resistor é a mesma, sempre eu vou usar esse 0,5 A aqui. Então a diferença de potencial aqui no primeiro resistor de 12 ohm aqui, 6 volts. E a diferença de potencial no outro resistor aqui, 4 volts. Aí ele pergunta aqui para a gente aqui, o novo valor da corrente se a resistência equivalente fosse de 48, tá? A gente chegou numa resistência de 24, se ela fosse o dobro, a corrente seria o quê? Metade do valor. A corrente vai ser a diferença de potencial sobre a resistência. Tá? Então seria 12 por 48, que vai dar o 0,25 ampere. Tá? Então se você analisar aqui também nesse circuito, a diferença de potencial nesse resistor, 6. Nesse outro resistor, 4. 6 mais 4 são quanto? 10. Qual a diferença de potencial desse resistor aqui? É só você pegar essa resistência e multiplicar pela corrente. Vai ficar 4 vezes meio, vai dar 2. Agora soma 2
mais 6, 8, mais 4, 12, que é igual ao quê? A tensão da fonte, tá? Então perceba que nossos resultados aqui são coerentes. Tá certo, pessoal? Então, da parte de associação de resistores, é isso que eu tenho para passar para vocês, tá? Bons estudos e até a próxima.